Infelizmente, por um assunto muito difícil. Estávamos aqui comentando o caso da menina Sara, lá de Ceilândia, né, que morreu, e tudo leva a crer, segundo a Polícia Civil, que morreu após fazer uma brincadeira de desafio da internet. E é a segunda em 2 meses, né? Que morre no Brasil fazendo esse desafio do desodorante. O mesmo desafio, chamado de desafio do desodorante. Que consiste em... Consiste em inalar. E dançar, exatamente. O desafio, ele é uma crescente, assim. Enquanto vai inalando, quem muda a voz, algumas coisas acontecem com isso, né? Doutor Renato, a gente vai tentar entender isso, enfim, né? E acho que no nosso papo aqui estava um pouco de como a gente protege, né, essa garotada, né? Como é que a gente faz, já que o mundo está num tablet, o mundo está num smartphone, enfim. Bom dia então de novo para todo mundo. O caso dessa menina especialmente chama atenção pela precocidade, 8 anos de idade, né? E demonstra um fenômeno que as redes sociais, né, a influência da era digital tem trazido à tona. A exposição prolongada dessas crianças, principalmente aos eletrônicos, tem feito tem mudado a própria dinâmica, a funcionalidade do cérebro, e tem pesquisas mostrando que tem tendência a mudar a arquitetura neural. Quer dizer, o desenvolvimento, redução de áreas que são as áreas mais nobres do cérebro, as áreas corticais, as áreas ligadas ao hipocampo, e a aceleração e o desenvolvimento, maior estimulação de áreas de recompensa, de centro de recompensa cerebrais. Então, o que tem acontecido é que ativa um núcleo aí, que é um núcleo dopaminérgico, que a busca por coisas que são excitantes, que são perigosas, né? São gratificantes. E lembrando que eu sempre falo que a molécula no caso da dopamina, ela não é a molécula da gratificação, ela é da iminência da gratificação. Então, a gente consegue explicar um pouco mais sobre isso? O que é? Porque aí a gente faz com que a gente esteja sempre buscando algo imediato, e é por isso que os rios vão diminuindo, e é por isso que na teoria de psicólogos que existem por trás desses sistemas todos, né, se você não prender a atenção entre os 3 ou 5 segundos iniciais, a pessoa já passa o rio adiante. E o que tem acontecido? Isso tem acontecido que como você já larga uma substância, vamos fazer uma analogia com uma substância que gera dependência química, desde muito cedo nessas crianças, essas crianças começam a ter déficit de atenção, elas começam a ter desinteresse, perda de habilidades socioemocionais, ferramental socioemocional, e vão em busca de coisas que são excitantes. Então, agora vamos à questão de 8 anos de idade. Existe uma grande... Eu detesto estar apontando. Ontem a gente teve uma noite discutindo isso. Estava eu, a Thalita Rebouças, a mediação da Heloísa Perissé, na livraria Janela, no Rio de Janeiro, aqui, que fez um evento muito bacana para discutir a adolescência. E eu fico muito bravo, muito chateado, quando na série Adolescência, os meus colegas de saúde mental começam a buscar e apontar o dedo para aquela família, para o que tem de errado essa família. Aquela família poderia ser qualquer família, né? Porque não existe ali violência física, não existe abuso de substância. E aí o que me deixa chateado é o reducionismo com que isso é interpretado. Só que assim, o que nesse caso de uma menina de 8 anos de idade chama atenção a negligência, né? De onde anda uma menina de 8 anos de idade, o que ela anda vendo e quanto tempo ela está exposta a uma rede social ao ponto de ela entrar num desafio desse. E a busca do desafio é justamente já um comportamento adolescente, absolutamente precoce para uma menina de 8 anos de idade. Porque o que o adolescente busca? O adolescente busca o pertencimento, o reconhecimento do grupo. Uhum. E quando ela vai fazer esse desafio, ela faz esse desafio em busca de ser aceita, de um reconhecimento, de uma validação social. Então a gente tem a expressão patológica do evento do encurtamento da infância, né, e da negligência e o efeito da exposição demasiada aos eletrônicos. E assim, os pais não podem permitir que uma criança de 8 anos esteja esse tempo todo no telefone. Aí sim, né,
puxando um pouco a responsabilidade para os pais, diferente do adolescência lá, que os pais são responsáveis pelo crime. Não são, necessariamente não são. Né? E pelas informações que a gente tem ali, não são. Doutor Renato, o senhor, em primeiro lugar, me respondeu, Kelly, uma pergunta que eu tinha feito entre nós aqui no início da pergunta, que eu tinha perguntado, porque eu tinha primeiro mencionado a série Black Mirror, né, Potter, em que tem um episódio em que adultos buscam um site e, em troca de dinheiro, se humilham, né, perante a tela. Então, por exemplo, bebem urina ou coisas assim, para ganhar dinheiro e para poderem, e aí se humilham para poder até sustentar suas famílias. Enfim, um deles tem uma esposa que está doente, é a maneira que ele encontra de aumentar sua renda. E o que eu havia perguntado no início é, agora um adolescente ou uma criança, o que ela ganha com isso? Porque não é dinheiro. E aí o doutor Renato Caminha está explicando, é a aprovação, né? É a sensação de pertencimento, de estar sendo aplaudido por um grupo. E aí, doutor Renato Caminha, o que eu queria entender, se o senhor já tem uma ideia de que grupo é esse que aplaude, que pessoas estão por trás desse tipo de perversidade que é propor para uma criança o desafio de inalar desodorante. E essa pergunta é bacana, porque aí o buraco é bem mais embaixo. O que está acontecendo? Com o advento da internet, todo louco encontrou seu colo. Uma coisa era você morar numa cidade que você tem alguns comportamentos bizarros e fica muito difícil você encontrar um outro sujeito que tem a mesma bizarrice que você. Tá? E a internet fez isso. A internet reuniu no melhor e no pior dos sentidos as identidades, as validações. Vale lembrar, na pergunta anterior, seres humanos necessitam intrinsecamente, por ser biologicamente a espécie mais social de todas, da validação. Eu preciso do reconhecimento do outro, porque senão isso gera doença mental. E quando essas pessoas estão aí negligenciadas e perdidas, a internet dá colo para elas. E há um surgimento imenso de grupos, principalmente no Discord, de pessoas altamente problemáticas, que vêm de famílias com violência doméstica, com negligência, com abandono, e acabam sendo desregulados emocionalmente e que agem com muita raiva, como se o mundo devesse a eles e precisasse então de uma vingança. Uma reparação. Então, tipo esses incels, que aí eles, como eles não são amados ou correspondidos pelas mulheres, então eu quero que elas morram. Exato, e é um líder disso, sujeito chamado Andrew Tate, que é um cara cheio de processos, que é um misógino, que proclama a masculinidade, difunde a masculinidade, venera a masculinidade tóxica e conclama os incels. O que são os incels? São os celibatários involuntários. Por quê? Porque não conseguem ter um approach pela falta, inclusive, e não é beleza, todo mundo sabe que não, é a falta de habilidades socioemocionais. São meninos que não desenvolveram habilidades socioemocionais e que dentro desse ambiente perverso são rejeitados. E aí o que eles fazem? O comportamento do garoto na série foi um comportamento típico de um incel, misógino. Você não me quer, eu acabo com você. É uma vingança. Então, pior que a gente tem, a coisa está muito... Vale uma pesquisa sobre isso. Mas, esse Andrew Tate é o cara líder mundial. Uhum. Mas há uns vira-latas, né, de Andrew Tate pelo Brasil, que eu não vou citar nomes, pregando a misoginia e inclusive a violência, dizendo que, imagina... verifique se a sua mulher não é uma mulher rodada, porque se sua mulher foi uma mulher rodada, significa que você tem tudo para levar chifre. Eu acompanho, eu não sigo, mas como eu assisto, claro, né, aparece para mim, o algoritmo me entrega. E esse discurso captura os adolescentes muitas vezes. Claro, mas olha só, se você é um adolescente meio estranho, e todo adolescente é estranho, porque o adolescente está na construção da sua identidade, perfeito, aí você está lá e tal, tem um interesse na vizinha, que é uma gata, que é bonitinha, ela nem olha na sua cara, aí vem um cara desse e diz assim, não, você tem que se valorizar, porque é o seguinte, aí começa esse discurso de raiva todo, você se identifica, ele é o pai que pega você no colo.
E aí você pegando você no colo, ele vira seu guru. E aí você começa a fazer essas loucuras, essas barbaridades. Então o crescimento, e isso tudo está ligado com esse movimento Sigma, que é o movimento da masculinidade tóxica, que tem inclusive os monolitos lá da Ilha da Páscoa, que é aquele rosto quadrado como símbolo, como fogo, como dois raios, né? Dois raios, aquele lightning bolt, que aqueles dois raios juntos formam um símbolo da SS nazista. Então, é um movimento ligado à extrema-direita, perigosíssimo e aliado a ideias fascistas e neonazistas. Tanto que o grupo de Discord, quando vocês acompanham isso, as pesquisas no grupo de Discord... Discord é uma rede social. Eu não sei nem o que é Discord. Discord é uma rede social para gamers, de uma maneira. Tipo WhatsApp? Não, é uma plataforma onde tu entra e ali tu conversa, tu troca informações sobre... podia ser sobre qualquer coisa, mas tem uma mistura de Orkut, porque tem as suas comunidades sei lá, é um ambiente que se tornou um ambiente para gamers, entende? Daí tu troca... as coisas acontecem ali dentro. Seria pra trocar coisa de jogo? De tipo, todo mundo jogar o mesmo jogo? 99% faz isso, né? Tipo, a ideia inicial era essa, exatamente. Que fosse um lugar assim que a galera que joga pudesse se encontrar para discutir sobre jogos. Só que e aí tu pode fazer transmissões, tu pode fazer troca de áudios, pode gravar um podcast, tem tudo ali. Ali dentro tu resolve todos os problemas. Mas o senhor ia falar de Polícia Federal. Discorda de Polícia Federal? A Polícia Federal e a Interpol tem assim, desbaratado, desmantelado, né, grupos de dentro do Discord, que se tornou a plataforma mais perigosa para adolescentes. Doutor, bom, a gente está conversando com o Renato Caminha, doutor psicólogo, especialista em educação socioemocional. Eu sei que não é um exagero o mundo incel. Eu sei que o Discord e os seus problemas, eu não quero também, a maior parte das pessoas que estão no Discord tá tudo certo, entende? Enfim, beleza. A internet tem boas ferramentas. O problema do mundo não é o Discord. Apesar de eu achar que todas essas redes são muito frouxas, enfim, com isso. Mas eu quero falar dos problemas que não estão linkados a organizações, enfim, né? Que o simples fato do funcionamento dessas redes, o quanto eles podem fazer mal para nossas crianças e adolescentes, né? Enfim, eu tenho uma preocupação, tenho um filho de 5, outro de 7, e é um problema. Eu sei o quanto as telas fazem mal para eles. E ao mesmo tempo também é legal ter um tempo dali, eles jogam com os amigos deles, enfim. Então vamos sair um pouquinho dessas coisas mais... me ajudem, mais... Nichadas de grupo? Que não é nichada exatamente. Sim, mais organizadas. Mais organizadas. Quer dizer, esses grupos que são perversos, violentos, agressivos, mas tu tá querendo te referir mais à rotina do dia a dia. Cotidiana das redes sociais. Da mudança de composição do cérebro, neural, né? Redução de áreas do cérebro com aumento de áreas de recompensa. Os reels do Instagram, os vídeos do TikTok, os shorts do YouTube, enfim, doutor. Queria que o senhor falasse um pouquinho, talvez isso pegue... Todo mundo que tem filho agora aqui. Todo mundo que tem filho vive problema com os filhos e as suas telas. O que a gente tem que fazer, doutor? Tem que botar hora, tem que ser duro, tem que tirar da mão, tem que evitar. O que a gente faz? Aplicativos seletivos de controle, tem vários. Eu não vou fazer propaganda deles aqui, mas vários, tá? Você limita do seu celular, do celular dos pais, quanto tempo ele pode ficar e limita onde ele pode navegar. Porque mesmo em lugares seguros, tem pesquisas mostrando isso, mesmo em lugares seguros, a probabilidade do seu filho lidar com um conteúdo tóxico é muito grande. Se ele entra ou não naquela porta é outra questão, mas ele vai o seu filho. Sabe aquela história assim de seu filho vai sair para a noite e ele vai passar algum ambiente onde vai rolar droga? Se ele vai usar ou não, mas é quase que impossível quando ele sai à rua, quando ele vai para uma festa à noite, que ele não seja exposto a esses fatores de vulnerabilidade. Sim. Então, se vai rolar ou não, já é outra coisa. Mas a mesma coisa é na internet. Tá? Perfeito. Então, obviamente, mas assim, eu tenho batido... E no comportamento, doutor, e no comportamento já estou usando os aplicativos de controle, enfim, ali, o lidar com a ferramenta, tô perto. E a nossa relação com eles? O que a gente pode fazer que vai contribuir para a gente estar... Aí que eu ia chegar. Por favor. Todo mundo tem batido muito no controle parental. E eu tenho batido junto com o controle parental, destacado muito a questão da presença parental. Cara, primeiro que é o exemplo, né? Os pais...
eu sempre digo, você quer que seu filho mude, a mudança começa com você, não é com ele. Ele é um reflexo de uma relação, de um sistema familiar. Então, você não sai desse telefone, você passa o dia inteiro no telefone, durante as refeições, mas é importante que o pai está esperando aqui uma chamada, e aí as coisas, aí você está dando um exemplo, e esse exemplo vale muito mais que uma tese, que uma conferência que você vai dar para o seu filho. Mas então, que difícil, né, doutor? Porque se o senhor me dissesse, baixa um aplicativo, é rápida a resposta. Agora, eu mudar... Sai do celular. O senhor está me dizendo assim. Para mim, hoje, que nem eu sempre uso o exemplo, doutor Renato, que o banheiro, o arquiteta botou uma tomada na frente do vaso. Isso diz muito, entendeu? Claro. E não é pro secador de cabelo. E não é pro secador. A do secador tá na perto da pia, né? Porque é que tem uma tomada ali. Eu não pedi nada, mas ela tipo assim, ela faz muitas casas. Mas no vaso é fundamental. Olha aí, ó. O organismo meu dia. Lembra que antes tinha uma coisinha de revistas, né? Que tinha umas Contigo antigas ali, umas revistas ali do ladinho. Vamos pro mundo prático, né? Senão a gente fica só naquela coisa que tem que... Sabe o que tem que fazer e por que tem que fazer? Primeiro, os pais têm que estar mais junto com os filhos. E propondo... Porque o que os eletrônicos fazem? Eles citam o núcleo dopaminérgico, da recompensa imediata. Só que o equilíbrio de saúde mental é quando entram em campo também aquele grupo de moléculas que a gente chama de AIA, do aqui e agora. Gratificações neuroquímicas de moléculas como endorfina, ocitocina, vasopressina, endocannabinoides. Essas moléculas são aquelas que permitem que num dia friozinho, gostoso aí no Rio Grande do Sul, a gente esteja debaixo de um cobertor, tomando um chazinho, tomando um chimarrão e com um prazer imenso de estar ali. Quando você tem uma excitação demasiada no núcleo dopaminérgico, você não vai ter isso. Então, o que a gente pede para os pais é que os pais, com crianças que já estão avançadas nessa coisa da excitação, é que os pais tenham presença parental e na presença parental leiam um livro junto, sentem para ver uma série junto, levem no teatro, coisas que façam pensar, atividades outdoor, bater uma bola na rua. Aí eu posso dizer para vocês e garantir, eles vão achar chato. Mas vão achar chato, só que vai virar um hábito e o hábito vai virar prazer. E aí você tem uma desativação, uma descaracterização desse núcleo dopaminérgico. Então o que tem que fazer? A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz porque filho dá trabalho. E a maioria das pessoas, eu já falei isso aí, Kelly, várias vezes, a maioria das pessoas não sabem o que é ter filho. Tu tem toda a razão. Mas eu tenho que parar tudo que eu tenho que fazer para bater bola no parque. Então por que você teve filho? Se você comprasse um cachorro, você tem que levar o cachorro fazer xixi no parque, dá trabalho igual. É muito complicado, mas assim, se os pais não se implicarem, então não é só controle parental, não, é presença parental. É parar e a gente tanto na chinelada na nossa cara, né, que eu tô aqui, eu tô baixando na cadeira. Rindo de nervosa, eu tô rindo total, eu tô fazendo terapia, que é o que a gente faz, né, a gente chama especialistas aqui pra contar, mas essa semana eu me lembro que como eu trabalhei no sábado à tarde, eu falei, quando eu cheguei, eu falei, eu vou largar o celular e eu vou montar um acampamento aqui. Eu peguei, tem 2 goleiras lá em casa, botei uma coisa em cima, daí tinha que passar por baixo, fazer um desafio, botar o carrinho. E foi espetacular, mas eu tive que fazer o sacrifício, entre aspas, de parar. Eu fiquei ali 2 horas, ele queria fazer de novo, né? O Pianger fala que quando ele diz de novo, é porque ele diz te amo. Que ele amou tanto e ele quer fazer de novo, e de novo, e de novo. E aí a gente fez um circuito, o carrinho passava por cima da lomba e não sei o quê, e no final a gente cantava parabéns a você pro caminhão. Isso é o prazer, é o prazer da coisa pequena, a gente tem prazer em olhar o passarinho ali fora, de ler um livro, de imaginar um livro. Esse é o núcleo de gratificação das moléculas AIA do aqui e agora. É viver o aqui e agora. O excesso de dopamina evite que você esteja aqui agora, evita que você esteja aqui agora. Porque você, de novo, não é a molécula da gratificação, é da iminência da gratificação. Então ela é um buraco que não tem tampa, você está sempre em busca de. Isso gera nas crianças alteração na arquitetura neural, gera um comportamento fenomenologicamente, quando você observa o comportamento é típico de um TDAH, ele é agitado, ele não presta atenção em nada, ele não se conecta, ele não tem repertório emocional. Então fazer coisas bacanas.